Dorinha. Vamos passar a palavra para ela, para a qual nós pedimos atenção e carinho. Muito obrigado desde já, Dorinha. Obrigada a você, Hélio, amigo querido, né? Obrigada à Casa de Bapira, uma casa que a gente gosta muito. E, para nós, a gente sempre leva um abraço da nossa casa a todos os que a gente mantém contato, né? Que todos se sintam abraçados pela Casa Maria de Magdala, que além dos trabalhos que o Hélio já citou, existe um que ele esqueceu, que eu gosto muito, que é o trabalho que a gente faz com morador de rua. Eu considero 2 vezes no mês, porque nós fazemos junto com a Casa Lírios de Esperança, e todo primeiro e terceiro sábado agora é o nosso dia, que nós fazemos esse trabalho, junto a esses irmãos que estão em situação de rua, que é um trabalho muito, muito bom, um aprendizado muito bom para nós, né? Porque eles sempre recebem o alimento, agora nós ganhamos com esse trabalho. Então, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje uma página do livro Pão Nosso, é o capítulo 109, que Emmanuel intitula 3 imperativos. Emmanuel é psicografia do nosso querido Chico, né? Quando a gente fala Emmanuel, já está subentendido também o nosso querido Chico. Então, o imperativo é aquele vem já com aquela força do mando, quando fala, né, esse verbo, quando o verbo está no imperativo, vem com aquela força de mando, né, de autoridade, de exortação, de pedido. Então, com esse título, Emmanuel, então, coloca logo no início o trecho da Epístola de Lucas 11, 9, em que Lucas relata a fala do Senhor Jesus, quando o Mestre Jesus diz: "E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á." Então, pedi, buscai e batei, Emmanuel nos diz que são 3 imperativos da recomendação de Jesus que tem um sentido muito especial. E ele, então, começa a nos falar, nos mostrando esse sentido especial que o Mestre Jesus deu a esses 3 verbos no imperativo. Então, ele fala assim: no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro ciclo em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. E aí nós vamos refletir um pouco sobre esses caminhos de libertação. Ele cita 4 tipos de prisões que nós estamos envolvidos. Então, a primeira que ele coloca é as convenções sufocantes. São aqueles acordos, aqueles combinados, aqueles tratados que nos sufocam, que nós assumimos, mas que ao longo do tempo vai nos sufocando, nos aprisionando, muitas vezes nos trazendo o medo, a inquietação. Então, dessas convenções sufocantes, nós temos que encontrar meios de nos libertar, de sair. E aí, em seguida, ele nos fala dos preconceitos estéreis.
que é aquela opinião que nós formulamos sem um exame crítico, né? São normalmente sentimentos que vêm junto com uma certa hostilidade, uma certa intolerância. E aí nós, dentro dessa prisão, desses preconceitos estéreis, eu busquei no livro O Gigante Deitado, que relata, né, a experiência do nosso companheiro, e é justamente esse livro editado pela Jane Martins Vilela. E tem uma história que o nosso amigo conta, que ele intitulou O Faminto. Então, narra a história de um homem que chega na casa espírita e ele está enfermo, adoecido, e chega na casa espírita e pede comida. Ele diz que ele está com fome e pede comida. E aí, sem o exame acurado daquela situação, sem que as pessoas daquela casa espírita parassem para ouvir realmente o relato daquela pessoa, se apressam a achar que ele está obsediado. Ele está com um espírito que está sendo obsediado por ele. Então, eles começam a doutrinar o espírito, dizendo que ele não é mais deste mundo, que ele não precisa mais se alimentar. E aí, a pessoa, o senhor doente, faminto, continua a repetir: sou eu estou com fome, eu quero comer. E aí, os trabalhadores da casa continuam a fazer esse trabalho de desobsessão, até que ele consegue falar com mais firmeza e dizer: eu estou com fome, eu preciso comer. E aí é que aquelas pessoas que estavam realizando o atendimento percebem que realmente ele não está sendo obsediado por nenhum espírito, ele está com fome. Então, esses preconceitos, essas ideias que nós formulamos sem parar para ouvir, para examinar, às vezes nos leva a equívocos muito grandes. Então, nós temos que tudo examinar sem levar os nossos preconceitos. Desses caminhos que nós precisamos nos libertar, Emmanuel nos fala das dedicações vazias. Dedicação, quer dizer, você se dedica a algo, a alguém, né? Você se entrega, às vezes, até com sacrifício, para fazer algo em favor de alguém. Mas ele nos fala de uma dedicação vazia. Então, o que seria essa dedicação vazia? A pessoa ocupa o seu tempo durante bastante horas e, no final, não tem nenhum resultado positivo, porque foi um tempo inútil para ele. Ele não recolheu desse tempo nenhum aprendizado, se dedicou a algo que não lhe trouxe nenhum benefício. E aí eu peguei no livro, eu gosto muito dos livros de Richard Simonetti, eu acho que ele traz umas histórias fantásticas, né? E lá no livro Do Outro Lado da Rua, no capítulo 41, ele traz uma história que tem o nome do livro, que é Do Outro Lado da Rua. E ele, então, relata que um senhor morava do outro lado da rua, onde estava localizado um centro espírita, em frente a um centro espírita. Ele, então, passava horas sentado em sua cadeira, observando o ir e vir naquele grupo espírita. Pessoas entravam, saíam,
Podia estar chovendo, podia estar calor, podia estar sol, e as pessoas estavam, os tarefeiros da casa, entrando, saindo, ora levando agasalho para as pessoas pobres, ora levando um alimento, ora fazendo eventos para a manutenção da casa. E ele admirava muito aquelas pessoas, aqueles tarefeiros. E ele até chegava a se dizer simpatizante do Espiritismo. Mas ele nunca atravessou a rua. Então ele passou uma existência inteira sentado numa poltrona, observando o ir e vir de tarefeiros de uma casa espírita. Então, qual foi o benefício que ele tirou dessas horas que ele levou observando o trabalho, a dedicação, o esforço desses tarefeiros dessa casa espírita? Foram horas vazias. Claro que ele, alguma coisa de proveito, pelo menos se disse, né, simpatizante. Numa próxima encarnação, quem sabe ele vai vir, porque ele vai perceber as horas que ele perdeu, vai voltar já nas fileiras, né, de um trabalho no bem. Outro caminho que Emmanuel diz que nós temos que nos libertar são os hábitos cristalizados. E é o próprio Emmanuel que no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, intitulado Hábito, que vem nos esclarecer, dizendo que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Há milênios vivemos à maneira de embarcações que seguem ao gosto da correnteza, no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, é muito importante que nós procuremos identificar esses hábitos que nós trazemos de outras reencarnações e que nós repetimos. Repetimos, nós nem percebemos. Eles estão fazendo parte da nossa economia psíquica, mas que nós temos que retirar. Eles nos aprisionaram a um primitivismo. Nós ainda estamos nesse estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, porque estamos trazendo do nosso passado esses hábitos. E repetimos, e repetimos. Então, na doutrina espírita, algo que eu comecei a ouvir. Logo que eu entrei na doutrina, eu comecei a ouvir assim, temos que fazer a reforma íntima. E aí, nós ouvimos durante muito tempo, mas será que nós já estamos realmente começando a fazer essa reforma íntima? Fazer essa renovação? Porque passa por esse autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer e perceber o que eu tenho que tirar de mim, que está me impedindo de avançar, que me prende, né? Quais são as minhas crenças que me prendem, que não me permitem avançar. Então, é muito importante, e eu, inclusive, para quem já leu esse livro, que se tiver um tempinho, volte a ler. E aquele que não conhece, que busque esse livro, Pensamento e Vida, que é muito bom para nós que estamos querendo avançar nesta encarnação, que somos espíritas, que temos todos os instrumentos necessários para que nós avancemos. Então, que nós possamos buscar nessa literatura, né? E Emmanuel, então, continua nos dizendo que
Após aprender a pedir, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. As sugestões nos chegam diariamente, né, meus amigos? Sempre nós estamos dentro de casa e as sugestões adentram através dos meios de comunicação, da internet. As sugestões estão vindo sempre. Agora, qual é aquela sugestão que vai nos levar realmente ao legítimo bem? Às vezes, nós, mergulhados no corpo físico, no mundo material, onde tem tantos apelos, existem tantas maneiras de sermos atraídos para as ilusões, para aquela felicidade que é ilusória, porque a sociedade, o mundo material nos oferece os prazeres, mas não é felicidade. Muitas das vezes, esses prazeres se transformam nessas chamas que nos consomem. E, às vezes, por um equívoco, um momento, nós acabamos consumindo o nosso corpo. Consumindo através de quê? De doenças, de enfermidades. Então, nós temos que estar muito atentos a essas sugestões que nos chegam. Alguns apelos bem atrativos, que às vezes nós temos que estar muito firme naquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que a doutrina espírita nos orienta. E, voltando aqui, estabelecido, então, esse roteiro edificante que o Emmanuel nos apresenta, ele nos diz que é chegado o momento de bater a porta. Então, bater a porta da edificação. E ele nos diz que sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, nós já temos um roteiro de buscar, de procurar, de bater, mas nós temos que fazer isso tudo com uma visão crítica, com o exame. Somos espíritos inteligentes. Então, nós temos que colocar esse conhecimento, essa nossa inteligência, nesse examinar do que nós queremos, aonde nós estamos batendo, o que nós estamos buscando através das nossas jogativas. E Emmanuel nos fala que bater a porta da edificação exige esforço metódico e o buril da boa vontade.
Então, sem esforço e sem vontade, nós não conseguimos alcançar os nossos projetos. É necessário que coloquemos em ação a nossa vontade. Já traçamos o roteiro, então agora é colocar a vontade em ação. E é com esforço. Nada para nós vem sem esforço. É o esforço diário, é a luta, é a busca incessante daquilo que nós já escolhemos e que sabemos que é para o nosso bem. Então, vamos buscar incessantemente, com esforço. Emmanuel nos oferece, então, o roteiro para pedir, para buscar, para bater. E ele nos diz que nós devemos pedir ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos. Então, pedir que nós saiamos da animalidade, nos libertemos, busquemos a espiritualidade, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria. Então, ainda estamos muito próximos da animalidade, sim, mas a espiritualidade superior nos aguarda. Amanhã seremos os anjos, que hoje nós admiramos, anjos no sentido de espíritos puros. Todos nós seremos. Hoje, o benfeitor que comanda a reunião de estudo lá da Casa de Batuíra é o nosso amado, querido Dr. Mach. Ele chegou ao estágio que está através do esforço e do trabalho incessante. Ele nos dá o exemplo, assim como todos aqueles que estão já nesse estágio evolutivo. Eles não chegaram sem esse esforço, sem a vontade de vencer as suas imperfeições. Porque se todos nós fomos criados simples e ignorantes, então nós fomos criados igualmente a esses espíritos que já estão nesses patamares elevados da espiritualidade. E um dia, com o nosso esforço, com a nossa luta, com a nossa dedicação, seremos também. Então, que nós possamos realmente seguir esse roteiro. E Emmanuel, então, nos fala: pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, é importante hoje essa trilogia, vai ser amanhã, vai ser no final do século e vai ser em todos os outros séculos vindouros para espíritos que ainda estão nessa fase de galgar os degraus da evolução. E aí eu busquei também, saindo um pouco do livro Pão Nosso, mas também Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado também ao nosso querido Chico. E ele, então, no capítulo 22, ele intitulou Que Buscais? E ele nos diz que a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas.
em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, a aquisição dos valores religiosos é a mais importante de todas as aquisições. Emmanuel nos fala, em vários momentos, que nós devemos desenvolver as duas asas, né? As asas do conhecimento e as asas da bondade. Então, nós devemos desenvolver o intelecto, a inteligência e os sentimentos, porque tem que haver essas duas asas plenamente evoluídas para que nós possamos alçar voo, né? Então, mas ele nos diz a importância desses valores religiosos. E aí eu busquei mais um exemplo no livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti. É no capítulo 38, que ele intitulou Valioso Presente. Ele narra a história de um homem que, num dia de distração, ele foi atropelado. Ele foi atropelado, sofreu várias fraturas, foi para o hospital e lá ele se recuperou, mas ficou paraplégico. Então, lá no hospital, ele já começou a demonstrar muita raiva, rancor, revolta em relação à pessoa que o atropelou e em relação à própria vida. Teve alta, voltou para casa e esse humor permaneceu. Vivia fechado no quarto, com muita mágoa, muito ressentimento, rancor. E depois ele ficar ali, ele não tinha problema financeiro, embora estivesse aprisionado a uma cadeira, e às vezes a providência nos aprisiona numa cadeira para que nós possamos parar, e refletir e pensar. Ele ali na cadeira, no quarto, ele começou a ler. E começou a ler e a devorar livros. E um belo dia, chegou um rapazinho lá na casa dele, levando um livro, dizendo que aquele livro era um presente de uma pessoa que tinha feito uma assinatura no Círculo do Livro Espírita e estava mandando aquele livro. Aquele era o primeiro de uma assinatura de 1 ano. E aí ele começou a ler o livro espírita. E se interessou muito, gostou muito. Gostou tanto que ele passou a comprar os livros e não esperar um mês para receber o outro exemplar da assinatura. E esses livros, o conteúdo desses livros, começaram a provocar mudanças nesse senhor. Então, ele começou a compreender que ele estava passando por uma prova, ele começou a perceber que o estado íntimo dele estava mudando, porque ele não estava mais com tanta raiva, com tanta mágoa, começou a melhorar a relação com seus familiares, enfim, a vida dele, ele começou a se harmonizar, não só com os familiares, com as pessoas, se harmonizar com a vida, enfim, né? E aí, um dia, ele manifestou a vontade de falar com a pessoa que o atropelou, porque durante o tempo que ele estava no hospital,
essa pessoa tentou várias vezes visitá-lo e ele não aceitou. Embora ele soubesse que ele fora, vamos dizer assim, ele tivesse provocado o acidente sem a intenção, porque ele estava totalmente distraído. E aí ele recebeu a visita desse senhor que o atropelou. E ele então relata as mudanças que ocorreram nele. E em determinado momento, ele pede desculpa à pessoa que o atropela, e ele então diz que não, ele que pede desculpa. Então tem aquele momento de pedir desculpas, e ele então, o rapaz que o atropelou, declara que era ele que fez a assinatura no Círculo do Livro Espírita, e era ele que mandava os livros. E ele fica muito grato, porque ele ajudou com essa iniciativa para que essa pessoa que hoje estava aprisionado naquela cadeira houvesse despertado. Ele foi o ponto inicial para que esse senhor, agora cadeirante, se despertasse para os verdadeiros valores da vida e aprendesse, né, com a lição de estar ali numa cadeira, mas valorizando a vida, valorizando a experiência que ele teve. Quem deseja, Emmanuel continua nos dizendo, quem deseja a liberdade precisa obedecer ao desígnio supremo. Enquanto esse senhor cadeirante estava revoltado, ele estava aprisionado à cadeira, ao seu estado físico. Mas agora, embora ele continuasse cadeirante, ele estava livre. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Muito interessante essa afirmativa de Emmanuel, que Jesus está nos umbrais, nas portas de entrada dos templos religiosos, perguntando a quem chega, que buscas aqui? Que buscais? Será que nós estamos indo aos templos buscando os valores da matéria, rogando ganhos materiais? Ou estamos buscando ali os valores eternos, valores verdadeiros? Será que nós não queremos buscar ali, através das nossas rogativas, que continuemos nas ilusões? Porque as paixões nos enganam. Nós acreditamos que estamos felizes, alimentando paixões que só nos deprimem, nos denigrem diante dos verdadeiros valores da vida. E Emmanuel também, no mesmo livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 66, que ele intitulou Como Pedes, ele diz assim: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome?
muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um amigo, um ente querido, porque desastres imprevistos surgiram na estrada comum. Então, nós, muitas das vezes, ficamos desalentados, desacreditados da oração, porque nós pedimos e não fomos atendidos. Porque, na maioria das vezes, nós queremos que as leis naturais, as leis divinas, sejam modificadas para atender aos nossos desejos. Como, por exemplo, a perda, entre aspas, né? Que a gente sabe que a gente não perde ninguém, de um ente querido. Nós não queremos que o nosso ente querido desencarne. Nós queremos que ele fique do nosso lado. Às vezes, esse ente querido está passando por dores, por aflições muito grandes. Está chegando o momento dele partir, dele se libertar daquele corpinho enfermo, e nós queremos prender, aprisioná-lo com as nossas preces, com os nossos pensamentos, e aí pedimos para que ele permaneça, para que a saúde do corpo retome. Mas Jesus não atende. E aí ficamos desiludidos, desacreditados, esquecidos que nós temos um período em que nós habitamos o corpo físico, e um dia esse corpo vai perecer. Esquecido que nós somos espíritos, e que os nossos entes queridos, nossos amores, que foram na nossa frente, nós vamos encontrar, porque os verdadeiros sentimentos não se rompem, não acabam. André Luiz tem uma quadrinha, né, que é atribuída a André Luiz, eu não sei qual o livro, mas eu encontrei um dia desses nessas redes sociais, em que André Luiz diz assim: no amor não tem ponto final. O amor é vida, e vida é eternidade. Então, é realmente a verdade. No amor, nos verdadeiros sentimentos, não há ponto final. Tem talvez uma vírgula, ou né? É uma vírgula, uma reticência, porque lá na frente nós vamos nos encontrar. Então, o Senhor Jesus, ele não veio destruir a lei, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não veio. Ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Mas nós, com o nosso sentimento egoístico, nós queremos que ele atenda aos nossos pedidos, apesar de não estar de acordo, né, com as leis divinas. E Emmanuel nos diz que somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. E hoje mesmo eu tive um exemplo desse. Eu estou com uma amiga internada no hospital, não é Covid, é uma outra enfermidade, e ela me diz: eu, apesar da fé, da confiança, é a hora que eu fico tão desanimada. E aí a gente vê que ela está pedindo, ela tem confiança, ela fica, mas sempre desanimada. Por quê? Porque quando a doença nos atinge, nós temos que ter paciência de aguardar o tempo.
é o tempo que se encarrega da cura do corpo ou da cura da alma. É o tempo que se encarrega. Vamos pedir, vamos orar. Jesus vai nos ouvir, eu tenho certeza absoluta. Não existe nenhuma oração que não chegue, desde que seja feita coração puro, de sentimento. É apenas elevar o pensamento a Deus, a Jesus, com essa carga nossa de emoção. Vai chegar. Não desanimemos. E para finalizar, eu saí um pouquinho de Emmanuel e busquei Amélia Rodrigues, que é outra autora maravilhosa, né? Que fala de Jesus, fala da época de Jesus e nos transporta para aquele momento. E no livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, ditada de Valdo Franco, no capítulo 17, denominada a Oração Dominical, ela vem relatando aquelas experiências, aquela conversa dos discípulos com Jesus, após um dia intenso de trabalho. Então, Amélia Rodrigues relata o diálogo dele, do Mestre Jesus com seus discípulos. E um deles pergunta ao Mestre, dizendo assim: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Jesus então responde: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que um corpo de pão. Mais adiante, o discípulo prossegue perguntando: mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidades de orar? Jesus responde: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. Examinando o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-as em vista sempre o seu progresso e crescimento espiritual. E o discípulo, então, se dirigindo a Jesus, pede: Senhor, ensina-nos então a orar. E Jesus então começa a recitar: Pai nosso que estais nos céus. E Amélia Rodrigues nos diz que ele nos ofereceu o legado precioso da prece, mediante a qual a criatura se comunica com o seu Criador, e este lhe responde pelos mecanismos santificantes da inspiração, equipando-a com os recursos próprios para enfrentar todos os dissabores, infortúnios, amarguras, desafios e as alegrias e benesses que fazem parte do seu dia a dia no formoso processo de sua evolução. Então, o Senhor Jesus, ele sentia necessidade de orar. Ele ia buscar o combustível em Deus, nosso Pai, para continuar na sua jornada. Se Jesus, como diz o apóstolo, o discípulo,
que ele era, né, o Messias, aquele intermediário entre Deus e nós, necessitava, imagina nós. Então, meus amigos, que nós possamos buscar na oração o conforto para as nossas almas, o consolo no momento das dores, a fortaleza no momento das nossas fraquezas, sabendo pedir, sabendo buscar, e na certeza nós vamos encontrar todas as benesses que nós precisamos. Que o Senhor Jesus continue nos amparando e nos abençoando. Muito obrigada a todos. Obrigada, Hélia. Obrigada, Casa de Batuíra.